Nem dá pra acreditar que esse ano tá acabando, né? Então, como já é de costume, vamos para essa parte de áudio. Então, seguinte, falando sobre o tema dessa aula, vamos focar inicialmente nos artigos. Bom, assim como no português, os artigos em inglês também são classificados com definidos e indefinidos. O artigo definido é o the, que no caso significa o, a, os ou as. E os indefinidos são a e an, que significam um ou uma. Bom, focando aqui no the, o artigo definido é usado antes de substantivos que podem ser precedidos ou não por adjetivos, como por exemplo, the cat ou the pretty cat. Nós sempre usaremos o the com nomes de rios, mares, oceanos, como por exemplo the Atlantic Ocean ou the Black Sea. Com deserto, golfos, florestas e penínsulas como the Amazon, the Sahara Desert e the Gulf of Mexico. E países com states, como por exemplo the United States, Kingdom, the United Kingdom, e Republic, tipo the Dominican Republic. Agora sobre o our and. Bom, existem dois artigos indefinidos com usos diferentes no inglês e são esses que eu acabei de citar. A é utilizado antes de sons de consoantes, como por exemplo a car, a chair or a table. Já o N é usado antes de sons de vogais, como por exemplo an egg, an umbrella. E notem que a descrição é de acordo com o som das letras e não das propriamente ditas, como por exemplo na palavra hora, que começa com H e é uma consoante, nós utilizamos o artigo N, porque no caso nós não pronunciamos, o próximo som é de vogal. O mesmo acontece no inverso, como por exemplo a palavra universidade em inglês, no caso university. Quando eu vou me referir utilizando um desses artigos, eu utilizo a, uma vez que o university, o U nessa palavra, tem o som de consoante, no caso o Y, ou seja, a university. Agora vamos para os phrasal verbs. Yes, vamos. Bom, primeiro o que é um phrasal verb? Ó, seguinte. Um verbo frasal ou phrasal verb é um verbo composto formado por um verbo comum e mais uma ou duas palavras que geralmente são uma preposição, mas às vezes pode ser um advérbio. Ai, teacher, não lembro o que é um advérbio. Ah, vai ver os outros vídeos, hein? Coloquei aqui 10 vídeos e não viu, não lembro o que é advérbio? Eu, hein? Bom, ok. Focando aqui. Portanto, antes de podermos falar sobre os verbos frasais ou phrasal verbs, é importante entender o que são verbos, preposições e advérbios. Olha o que eu falei, hein? Um verbo é uma palavra de ação que descreve algo que fazemos ativamente, como por exemplo, comer, ver, ler, assistir, ou um estado, como por exemplo, ser, viver, dormir, enfim. Uma preposição é uma palavra que descreve uma relação entre dois ou mais termos em uma frase, por exemplo, the, estou falando em português, ok? De, com, sobre, por, em, enfim, são essas as preposições, claro, entre outras. Coloquei só uns exemplozinhos. Bom, um advérbio é uma palavra que descreve um verbo. Existem advérbios de tempo, de lugar, de intensidade, de modo, enfim, várias categorias. Como, por exemplo, você pode correr rapidamente ou lentamente. Essas duas palavras estão modificando o verbo correr, então elas são advérbios. Acordar cedo ou tarde. Estudar muito ou pouco. Aí, ó, intensidade, esses dois últimos exemplos. Bom, os verbos frasais ou phrasal verbs pegam um verbo comum com base e, com a adição de uma preposição ao advérbio, dão origem a um novo verbo, ou seja, uma nova situação, que geralmente terá um significado bem diferente daquele do verbo original.
Já alguns, né, mantêm um significado bem parecido com o original, apenas adicionando uma pequena... qual é a palavra? Uma pequena nuance. Vamos para alguns exemplos. Vamos! Beleza. Aqui, o verbo ask, que significa perguntar. Já quando colocamos ask for, a gente utiliza para pedir ou solicitar algo, como por exemplo, he came to ask for help. Ele veio pedir ajuda. Agora, se eu trocar a preposição for pela preposição out, no caso ask out, bom, esse phrasal verb é utilizado para chamar alguém para sair para alguma ocasião especial, que também pode ser um encontro. I asked him out. Eu chamei ele para sair. Um verbo bastante visto quando o tema é phrasal verb é o verbo break, que dependendo da preposição a seguir ele pode significar diferentes coisas, como por exemplo break in, que significa entrar em algum lugar usando força, tipo invadir ou arrombar. Someone broke in our neighbor's house last night. Alguém invadiu a casa do nosso vizinho ontem à noite. Breakdown. Bom, breakdown significa perder totalmente o controle emocional. He broke down in tears. Ele desabou em lágrimas. Já quando adicionamos o through, break through, significa abrir caminho através de alguma superfície ou algum material, como por exemplo, the workers had to break through the wall to access the pipes. Os trabalhadores tiveram que abrir caminho através da parede para acessar aos canos. Então, breakthrough é esse significado aí. Já se adicionarmos a preposição up, já tem um significado diferente também, como por exemplo, she broke up with me. Ela terminou comigo. Portanto, então aí break up pode significar terminar um relacionamento, mas também pode ser interromper uma briga, como por exemplo, the police broke up the bar fight. A polícia interrompeu a briga de bar. Vocês podem ver que eu utilizei broke nesses dois exemplos porque eu estou conjugando o verbo no passado, ok? O passado de break é broke. O verbo call, que significa chamar ou ligar, quando adicionado aí a preposição off, significa cancelar. He called off the meeting. Ele cancelou a reunião. Uma vez que nós adicionarmos aí o over juntamente com o verbo come, no caso come over, o significado é fazer uma visita a alguém indo à sua casa ou aonde a pessoa estiver. Como por exemplo na pergunta: Do you want to come over to my place and watch a movie or something? Você quer vir à minha casa e assistir um filme ou algo assim? Get away, atenção quem gosta de How to Get Away with Murder. Pois bem, get away também é um phrasal verb que significa sair de perto ou escapar de alguma coisa. Get away from me! Saia de perto de mim. Ai, que dramático. Ok, agora a última sequência aqui com o verbo look. Quando adicionamos into depois do verbo look, significa investigar ou obter mais fatos sobre algo. Como, por exemplo, they are looking into the problem. Eles estão investigando o problema. Já quando eu adiciono out, significa manter-se alerta, tomar cuidado. Look out for bees. Tome cuidado com as abelhas. E, por fim, look up to, que significa admirar alguém. Tom's little brother has always looked up for him. Look up to him. O irmão mais novo de Tom sempre o admirou. É isso? Por hoje chega? Então, gente, eu acho melhor me despedir com a minha imagem, né? Oh. Então, é isso, gente. Chegamos ao final de mais um projeto e espero ter ajudado a compreensão de vocês com a língua inglesa. Eu tive uma ótima experiência aqui e espero que vocês tenham tido uma boa experiência também. Bom, eu fico por aqui. Vejo vocês eventualmente, talvez. Não sei. Bye, bye.